Beleza, galera? Estamos de volta aqui então na segunda parte da aula 2, falando sobre modelagem de dados. E estamos aqui no modelo conceitual, tá certo? Nosso modelo é o segundo modelo, já falamos do modelo descritivo, ainda temos dois pela frente, são mais tranquilos, tá certo? O modelo lógico tem um bocado de regra, o físico está praticamente pronto, tá bom? Então a gente vai trabalhar então no modelo conceitual agora. Só lembrando que a gente já tem alguns modelos prontos, modelo descritivo, tá? E a gente estudou lá a biblioteca, que eu mostrei o exemplo só para a gente entender. A escola, esse sim teve uma entrevista em áudio. Teve a locadora, tá? A locadora, ela está disponível um e-mail, é um texto, né, na verdade, mas como se fosse um e-mail do cliente pedindo o que ele quer. E o modelo motoboy e o modelo equipamentos acabaram de ser inseridos, estão lá na aula 2. Vocês podem olhar. Esse modelo serve para que vocês estudem, peguem, descubram as entidades e façam aí os modelos. Vocês vão praticando, tá certo? São modelos para ajudar. Você pega, lê lá e identifica as entidades para você poder continuar praticando. Então já considere mais esses dois modelos, eu ainda tenho mais um pela frente. Bem, o exemplo da biblioteca tá aqui, ó, alunos e livros, e aí eu tenho as entidades, eu tenho os atributos simples, atributos determinantes, multivalorados, redundâncias, estão todos aí descritos só para dar uma exemplificada de como é que ficaria. Um detalhe que eu lembro para vocês é sempre destrinchar o endereço, tá certo? Gerando aí bairro, cidade, logradouro, número, tá certo? Nunca botar só o endereço puro. E em tudo que você puder fazer isso, você também vai melhorando, destrinchando ao máximo. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Relacionamento é uma ligação entre duas entidades. Tá certo? Obrigatoriamente uma ligação entre duas entidades. E aí a gente tem um detalhe, que ele vai representar um evento ou uma ação. Tá certo? São duas possibilidades. Ou ele representa um evento, uma ação, né, um acontecimento, ou então ele está representando uma hierarquia, algo que depende de outro. Eu vou mostrar um exemplozinho aqui para a gente entender, tá bom? A representação é esse losango que tem ali em cima e, se precisar, você pode botar atributos diretamente nesse relacionamento, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui empregados e departamentos. Perceba que o empregado trabalha para um departamento. Por isso que eu botei esse nome aí. Mas, como a gente tem uma dificuldade na volta, por exemplo, eu não poderia ler de trás para frente. Departamento trabalha para empregado. Isso não tem sentido. Tá? Então, geralmente, relacionamentos que representam hierarquia, algo que depende um do outro, eu deixo ele assim, sem nome. Tá bom? Então, boto os atributos normalmente, mas deixo sem nome esse relacionamento. Nesse segundo caso, eu tenho um relacionamento que precisa de nome. É o fornecimento. Então, ele precisa de nome, ele representa um acontecimento, uma ação. Tá? Nesse caso aí, o fornecimento, que é uma ação. Tá bom? Então, o que significa isso? Quando é um fornecedor, fornece uma peça para um projeto. Então, o fornecimento é o que interliga essas três coisas aí. Perceba que eu tenho até um atributo de quantidade, né? Deve ser a quantidade de peças que foi fornecida para esse projeto por esse determinado fornecedor. Tá bom? Então, eu tenho as características, os grupos e tenho o atributo ali. Isso vai resolver alguns problemas que vocês viram lá atrás, por exemplo, na locadora. A locadora não tinha a locação. A locação não poderia ser uma entidade. Por quê? Porque era um acontecimento. E entidade, vocês viram a regra, que tem que ser algo com existência real. A locação não tem uma existência real, ela é um acontecimento. Então, ela deveria ser um relacionamento. Tá bom? Então, visto isso, a gente vai ver também alguns detalhes dessa relação. Acima do relacionamento, eu vou ter que expressar cardinalidade. Existem alguns tipos de cardinalidade que eu vou explicar para vocês. Basicamente, para a gente entender, cardinalidade é a quantidade de instâncias dessa entidade que estão relacionadas com a outra entidade.
Tá bom? Vamos dar um exemplo com Nesse primeiro caso, temos a cardinalidade 1 para n, ou 1 para muitos, que é a mesma coisa. Tá? Então, isso significa que a entidade A está associada a muitas entidades B. Então, percebam, fiz a pergunta, cada entidade A está associada a NB. Tá bom? Começa a pergunta aqui e joga a resposta do outro lado lá, NB. E da mesma forma, cada entidade B está relacionada com uma entidade A. Tá bom? Esse é um exemplo de cópia de filme. Por exemplo, eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, que cópia de filme. Por quê? Porque uma cópia só tem um filme. E um filme pode ter muitas cópias. É o tipo da cardinalidade 1 para n. Bem, nesse outro caso, eu tenho a cardinalidade 1 para 1, onde cada entidade A só está relacionada com uma entidade B. E a da B também, só com uma, 1 para 1. O último caso é a n para n, quando a entidade A está com muitas da entidade B e a B com muitas entidades da A. Tá bom? Mas vamos entender essa cardinalidade, como é que funciona, tá certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Imagine aí entidades A e B. Então, um macete para você entender e pegar os seus modelos que você já fez aí, já ligou fez os relacionamentos e agora você quer colocar a cardinalidade, é você começar fazendo a seguinte pergunta. Olha aí a primeira palavra, cada A pode se ligar com quantos B? Certo? Cada A se liga com quantos B? Nesse caso, a gente vai pegar a resposta e vai anotar do lado de B. Tá certo? Exatamente aqui. Então, eu pergunto, cada A se relaciona com quantos B? E jogo a resposta lá. E também posso fazer de trás para frente agora, né? Quantos B, cada B se relaciona com quantos A? E jogo a resposta lá ao lado de A. Vamos ver um exemplo mais claro. Então, filmes e cópias, que eu já tinha falado anteriormente. Filmes e cópias. Cada filme, pessoal, pense aí, cada filme pode ter quantas cópias? Muitas, né? Então, o filme pode ter N, ele pode ter nenhuma cópia, pode ter 1, 2, 3, 5, mas no máximo N. Então, ele pode ter N, eu não sei quantas vão ser N. Muitas, tá bom? Então, eu vou jogar, já que cada filme pode ter muitas cópias, eu vou jogar um N ali, tá bom? E eu vou fazer a pergunta de trás para frente também. Cada cópia pode ter quantos filmes? Dentro de uma cópia, tem quantos filmes? Tá certo? Então, ó, cada cópia tem quantos filmes? Resposta 1. Tá? Porque a locadora lá é uma locadora original, não é aqueles filmes que tem 5, 6 filmes dentro. E isso já foi dito na entrevista. Tá? Na entrevista está especificado isso, então eu posso colocar 1 tranquilamente. Professor, essa é a única resposta correta? Não. Depende aí do que você tenha programado, projetado com o cliente. De repente, a sua cópia pode ter mais de um filme dentro. Ou, de repente, na sua locadora, cada filme só tem uma cópia. Pronto. Então, você pode ter aí um cenário diferente. Mas, em geral, 90% dos casos, você tem essa resolução aí como ideal. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho alunos para livros e eu identifiquei um N para N. Observe aí a entidade alunos, a entidade livros. E cada aluno pode pegar emprestado N livros. Tá certo? Enquanto o aluno estiver estudando, ele vai pegar N livros. E cada livro, ele pode ser emprestado para N alunos. Vai estar lá no histórico dele que ele já foi emprestado para N alunos. Não estou falando que isso é ao mesmo tempo não, tá? Óbvio. Eu só posso emprestar por uma pessoa por vez. Mas no registro, no banco de dados, vai ter lá esse histórico. Então, eu identifiquei que é NN. Ok? Também coloquei um outro caso aqui. Olha que interessante. Eu posso ter mais de um relacionamento entre duas entidades. É um caso mais raro, tá? Bem raro mesmo, mas pode acontecer. Imagina que eu identifiquei que eu tenho um outro relacionamento. Eu tenho algo que eu vou chamar aqui de livro predileto.
Tá? Nem precisaria ter colocado nome nele, porque é uma hierarquia. Cada aluno tem o seu livro predileto. Então, pelo que eu estou dizendo aqui, então, cada aluno tem um livro predileto. E o livro, tá? O livro, ele pode ser o predileto de muitos. Tá? Muita gente pode gostar daquele mesmo livro. Beleza? Então, esse exemplo dá para a gente entender aqui os relacionamentos e as suas cardinalidades. Eu acho que agora já dá para vocês darem uma pausa no vídeo e irem terminar também isso nos modelos de vocês. Fazer todo o relacionamento, pegar lá no BR Modelo, tentar dar uma praticadazinha e colocar as cardinalidades, os relacionamentos e as cardinalidades. Olha esse macete que eu coloquei aqui para quem está tendo dificuldades em montar, fazer essa montagem. Tem 3 passos. Primeiro, eu encontro as entidades, descubro quais são as entidades desse modelo, desse caso. Encontro os pares, ou seja, quem se liga com quem. E por último, eu monto o diagrama. Como é que seria isso? Então, eu peguei o exemplo aqui da locadora. As entidades da locadora que eu identifiquei foram essas: cópias. A cópia tem uma existência real, independente, tá certo? Dá para pegar na cópia, ela tem uma existência física também. O filme também tem uma existência real. O cliente, o dependente e os funcionários. Esses são os cadastros. A alocação não entra aí, como eu já disse, porque ela é um relacionamento. E eu preciso agora criar os relacionamentos, né? Então vamos ver lá. O segundo passo para eu montar e entender direitinho é colocar uma outra coluna com os mesmos nomes e fazer a ligação. Quem se liga com quem? Aí eu identifico. Quando é muito grande, dá para você identificar assim. Vamos ver aqui, começando, fazendo as ligações vindo de cópias. Cópias. Não posso ligar com ela mesma, mas dá para ligar com filmes. Cópia tem a ver com filmes? Tem. Então, eu vou fazer aqui uma ligação. Porque cópia tem diretamente relação direta com filmes. Cópia tem relação direta com cliente? Tem. Porque o cliente aluga uma cópia. Tá bom? Cópia tem a ver com dependente? Opa, aqui é o nosso primeiro ponto de interrogação. A cópia não tem a ver com dependente. Porque não é o dependente que aluga. Quem aluga é o cliente. O dependente, vocês vão ver que ele simplesmente representa o cliente. Mas o nome dele não sai relacionado a uma cópia. Então, eu não vou fazer ligação de cópia com dependente. Tá bom? Agora, cópia com funcionário eu faço. Vixe, professor, por quê? Porque o funcionário ele vai atender o cliente e vai entregar a cópia. Então, preciso ter lá no relatório. O funcionário entregou essa cópia. É uma ligação direta. Tá bom? Bem, próximo filmes. Opa, pulei. O próximo seria filmes aí. Então, em filmes, filme não vai ter ligação com nada, nem com cliente, nem com dependente, nem com funcionário, tá certo? Porque ele já está aí, já foi ligado a filmes, já foi ligado a cópias. Por que que filme não tem nada a ver? Porque, na verdade, a minha locadora ela trabalha com cópias. O filme ficou lá nos Estados Unidos. O filme é original, é obra de arte, tá certo? Então, o filme só está ligado à cópia. A minha locadora trabalha diretamente alugando as cópias para clientes, com funcionários, tudo é cópia, tá certo? E o filme não, o filme é uma obra de arte que está registrada dentro de uma dessas cópias que eu alugo, que é o foco do aluguel dessa empresa. Bem, agora sim, voltamos para cliente. Cliente tem a ver com dependente, já marquei aí, tá certo? E cliente tem a ver com funcionário? Tem também, tá? Porque o cliente é atendido por um funcionário diretamente. Tá bom? Dependente. Dependente não vou botar ele a ver com ninguém. Eu vou botar ele, lembrando, ele é um representante do cliente. É o cliente que faz tudo. Pense bem, se o dependente pegou o filme e não pagou, quem é que vai ser processado? Quem é que vai para o SPC? É o cliente, não é o dependente. Tá bom? Ah, não, professor, mas eu modelei, eu vi com o cliente que eu precisaria registrar alguns desses dados. Eu queria registrar aí. Bem, dependendo da sua modelagem, você pode colocar. Tá certo? Não ficaria errado. Então, não se preocupe. Professor, não estou vendo dessa forma. Eu queria fazer diferente. Pode também. Mas essa é a forma mais simples. Tá certo? É a forma mais que 90% dos casos vai dar certo aqui também.
Tá bom? Então, dependente eu não vou ligar a ninguém. Dependente é simplesmente uma extensão do cliente. Por isso que ele está aí caladinho, não ligou com ninguém. Agora que eu tenho essas ligações aí, perceba que eu não fiz duplicata. Eu liguei cópia com filme, tá? Só mostrando aqui cópia com filme, mas não liguei filme com cópia. Tá? Aqui, ó. Esse daqui com esse eu não liguei. Para não ficar repetidas as ligações, tá? Só liguei só o que era uma vez aí, sem repetição. E aí eu tenho pares agora. O primeiro par que eu tenho é o par de cópias e filmes. Agora dá para eu começar a juntar esses pares. Vamos dar uma olhada como é que ficaria lá no BR Modelo. Então, no BR Modelo, eu precisaria primeiramente criar as minhas entidades. Criei a entidade de filmes, coloquei aí o código do filme, ano, sinopse, faixa etária, todos os dados que eu queria, que eu encontrei que tem a ver com filme. Depois eu coloquei a cópia. Percebam que eu até esqueci de colocar aí, faltava o código da cópia, né? Algumas coisinhas aí, mas eu não vou colocar qual é o filme que tem nessa cópia, porque isso vai ser papel do relacionamento. Já já a gente fala dele. Vamos falar aí, beleza? Filme, cópia, funcionários. Vou colocar também um para clientes e um para dependentes. Tá bom? Então eu tenho as minhas entidades aí. Agora eu vou começar a ligá-las. Primeira ligação que eu vou fazer aí é um N de filmes para cópias, porque cada filme tem muitas cópias e cada cópia só tem um filme. Percebam que eu vou usar a notação 01 e 0N, tá? No BR Modelo dá para você clicar lá e alterar isso daqui. Recomendo que você use ou 01 ou 0N. Esse 0 aqui é a cardinalidade mínima. Então a gente não vai considerá-la. É como se a gente considerasse só a segunda parte, tá bom? Para vocês não se enrolarem. Então aqui é um N. Esse 0 vocês abstraem aí, não fazem a leitura dele aí, tá bom? Bem, a próxima ligação que eu vou fazer é a ligação principal da locação. Opa, pulei. Vou fazer logo aqui embaixo. Dependentes clientes, tá? Então essa ligação aqui é N para N, porque um cliente pode ter muitos dependentes e o dependente pode ter muitos clientes. Agora sim, locação. A locação ela está ligada com cópia, com funcionário e com cliente. Percebam que na locação eu não botei nenhum atributo de cópias, tá? Qual é o funcionário que atendeu essa locação, qual é o cliente. Não precisa. Isso já está expresso por essa ligação. Como você fez a ligação aqui, se entende que a locação tem a ver com o cliente, que essas duas coisas estão relacionadas graças a essa ligação. Então não precisa você ficar colocando o nome do cliente. Aliás, não pode, tá certo? Você não vai colocar. Deixa somente os atributos que são específicos, a data de devolução, data de saída, a alocação aqui, o valor total pago pelo cliente e acabou. Qual foi o cliente que fez essa alocação? Por isso que existe essa ligação aí, tá bom? Então eu coloquei já fiz as ligações com as três principais aí. Percebam que quando eu tenho uma ligação de 3, fica difícil determinar a cardinalidade. Nesse caso, olha o macete. Quando você tiver um relacionamento que tenha 3 ligações, esqueça isso e bota tudo N. Não precisa nem perguntar, porque não tem como perguntar cada cliente o quê? Fica estranho eu fazer uma pergunta para dois lados, né? Cada cliente aluga para quantos funcionários, cada cliente aluga quantas cópias. Então, também a cópia, quantos funcionários podem alugar essa cópia? Eu fico confuso. Então, coloca logo N em todos que nunca dá errado, tá bom? Então, se você tiver um relacionamento com 3 ligações assim, já bota um N, onde você encontrar, não tenha medo não, tá bom? Beleza, vamos para frente. Bem, já vimos 90% dos casos. Eu vou mostrar alguns casos especiais de relacionamento. Eu peço que, se desejar, faça outra pausa no vídeo e vá trabalhar nos seus modelos. Teste aí, pratique, que você já tem conhecimento suficiente para resolver todos os seus modelos aí. Tá bom? Então, eu vou mostrar alguns casos especiais de relacionamento para avançar com algumas coisas que podem acontecer eventualmente.
Bem, esse primeiro caso vocês já sabiam, é que pode existir mais de um relacionamento entre duas entidades, tá bom? Então eu tenho aí x e y, tá? São coisas diferentes esses relacionamentos, então eles podem estar entre duas entidades A e B, sem problema nenhum. Eu tinha mostrado lá de aluno para livro, né, que o aluno pode alugar muito, tem um aluno livro predileto, tá? Ou disciplina predileta também, tá? Usei o mesmo exemplo aí, tá? Um pouquinho diferente, para você entender que dá para. E temos 4 casos não triviais de relacionamento. O primeiro diz que se eu tiver 3 entidades e essas entidades se ligam entre si, nesse caso A com B, B com C e C volta e se liga com A, tá? Eu tenho um triângulo aí, digamos assim. Então, se elas se ligam, mas cada uma dessas ligações é uma coisa diferente, essa é X. Aqui B se liga com C formando Y e C com A formando Z. Formam coisas diferentes, então eu não tenho um caso não trivial, não, é um relacionamento normal, vejam só. Eu vou simplesmente fazer os relacionamentos. A com B formando X, B com C formando Y e C com A formando Z. Tá bom? Então, então eu tenho essas 3 aqui, cada um significa uma coisa diferente. Eventualmente, eu vou ter essas ligações todas formando a mesma coisa. Isso daqui vocês conhecem um caso como esse, tá certo? A locadora, ela tinha cliente ligado com cópia. Aí tinha essa mesma cópia ligada agora com funcionário. E tinha funcionário ligado com A, né, que era o cliente, o primeiro que eu falei. Então, todos esses ligados entre si, e em todos os casos, quando um cliente se liga com a cópia, é o quê? Uma locação. Quando a cópia se liga com um funcionário, é o quê? Locação. E um funcionário com cliente? Locação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso não trivial de relacionamento. E a forma de resolver dele é essa. Eu boto um só e faço a ligação e vocês já conhecem, né? E aí o legal é saber que geralmente a cardinalidade vai ser tudo N. Você não precisa nem fazer a pergunta, né? Daquele cada se relaciona com quantos do outro lado. Então, bota tudo N logo de uma vez e está resolvido. Esse é o primeiro caso não trivial de relacionamento. O segundo caso não trivial de relacionamento é a agregação. A agregação é quando eu preciso unir primeiro A com B para depois fazer a união desses dois juntos, com C. Tá certo? Então eu teria um momento intermediário. E a resposta seria fazer isso daqui. Tá certo? Essa daí seria a resposta desse relacionamento com agregação. Não é tão comum a agregação, mas deixa eu mostrar um exemplo para vocês que eu acho que vai poder clarear. Olha esse caso. Professores, cursos e alunos. E no meio eu tenho a turma. A turma é um acontecimento. Tá? Eu posso ter professores cadastrados lá, os mesmos professores, 10 anos cadastrados no meu sistema, os mesmos cursos e os mesmos alunos. E o acontecimento é o quê? Uma turma. Formou uma turma, significa que aqueles alunos vão aprender aquele curso com aquele professor. Tá certo? Então, é um acontecimento. O problema todo é que, fazendo dessa forma, eu posso pegar qualquer professor para dar aula para qualquer curso, para qualquer aluno. Então, eu posso pegar um professor de informática para dar aula de culinária para um aluno qualquer. Tá? O aluno pode ser qualquer um, mas o grande problema está a minha restrição aí de professores e cursos. O professor de informática, geralmente, ele só pode dar disciplina de informática. Então, eu tenho uma restrição de professores e cursos. Como é que eu resolvo isso a nível de modelo conceitual? Então, a primeira coisa, eu vou ter que separar. Então, eu vou primeiramente trabalhar nessa ligação de professores com cursos. Porque o professor tem os cursos que ele dá. Então, eu vou ligar aqui. Um professor pode dar... Então, cada professor pode dar muitos cursos
e o curso pode ser ministrado por muitos professores. Um curso de informática tem muitos professores aptos. E o professor ele também tem vários que ele sabe dar. Tá bom? Então, fiz uma NN. Uma vez preparada essa ligação, agora que eu sei quais professores dão quais cursos, aí eu vou interligar isso daí com alunos formando a turma. Essa seria a última etapa, tá? Então, por isso que eu fiz esse grande quadrado aí ao redor de professores e cursos, para dizer que quando ficar pronta essa ligação, quando o professor se ligar com o curso, aí sim eu vou ligar ele com aluno formando a turma, tá bom? Isso vai impedir que um professor de informática dê aula de culinária para os alunos, tá certo? Um curso que ele não estaria apto a dar. E se fosse o caso, tá? Se o cliente pediu essa restrição, a gente colocaria. Isso é um caso mais raro. A gente não vai ter nenhuma dessas nas atividades, tá bom? Mas como é algo acadêmico, a gente vai sabendo que existe essa possibilidade. Terceiro caso não trivial de relacionamento é o autorrelacionamento. O autorrelacionamento é quando a entidade se liga com ela mesma. Então, olha só os casos. Eu posso ligar B com ele mesmo, do tipo NN e do tipo 1N. Tá certo? Tem essa possibilidade. Não tem muita dificuldade. Eu estou ligando ela com ela mesma. Mas botei um exemplozinho para vocês entenderem o que significa um autorrelacionamento. E para exemplificar, eu criei esse sistema aí do Arix Free, que é um marketing multinível, tá certo? Que eu inventei aqui. Onde eu criei, por exemplo, o código associado 1. Então, ARI 1 e não foi indicado por ninguém. Perceba que isso aqui é uma tabela. Vocês sabem que banco de dados no futuro vai virar uma tabela, né? Então, eu já estou mostrando para vocês lá na frente como é que vai ser. Olha só esse segundo cara aqui, Chico. Ele foi indicado por 1. O que significa 1? 1 é um código de outro cliente. Nesse caso, de Ari. Zé foi indicado por quem? Por Ari também. Como é que eu sei que é Ari? Porque ele é 1. Aí eu vou fazer a ligação aqui, ó. Acho lá Ari. Toinho. Toinho já foi indicado aqui por Zé. Então perceba que a tabela ela se relaciona com ela mesma. E Mané também foi indicado por Zé. Ok? Então, isto aqui é um autorrelacionamento. Quando a entidade se liga com ela mesma. Nesse caso, 1 para N. Tá certo? Porque cada pessoa ela pode indicar N outros, mas cada indicado só foi indicado por 1. Então, é 1 para N. Se você fizesse com calma, anotando no papel, você ia ver esse sentido aí para autorrelacionamento. E o último caso não trivial, a gente já está terminando o modelo conceitual agora, é o particionamento. Particionamento acontece quando eu tenho alguns campos que sempre são preenchidos e outros campos que, ora eles são preenchidos, ora os outros são preenchidos, e eu tenho um desperdício de espaço no meu banco de dados. Por exemplo, imagine que eu tenho um cadastro de veículos na minha empresa. E aí, ao cadastrar o veículo, eu coloco a placa, eu coloco a marca, o modelo. Todo veículo tem isso, correto? Mas, dentre os meus veículos, eu tenho caminhões e tenho carros. Tá? Percebam que caminhão e carro tem placa, tem marca, tem o ano de fabricação. Tem características que são dos dois. Mas algumas características só servem se for caminhão e outras características só vão servir se for carro. Como, por exemplo, a quantidade de eixos, tá? A quantidade de rodas, né? O caminhão tem muitas. Eu precisaria dizer para saber a questão de impostos, da via que ele pode trafegar. Agora, no caso de um carro, não tem essa informação. Uma informação útil no carro é, por exemplo, saber a quantidade de passageiros. Tá? Alguns carros têm 4, tem 5, outros têm 2. Então, passageiros é interessante. Caminhão eu tenho outras coisas para perguntar, quantas toneladas ele pode carregar. Tá? Então, algumas características, quando eu preencher o eixo, quando eu preencher que ele tiver coisa de caminhão, eu não vou estar preenchendo aqueles campos que diriam sobre o carro. Então, eu teria um desperdício de espaço em disco. Olha só esse outro exemplo aqui. Pronto, antes do exemplo, deixa eu logo mostrar aqui como é que vai ficar, né? Eu vou separar
os atributos. Então, vou botar aqui os atributos. Olha como ele era antes aqui, tá? Antes aqui desse lateral, eu tinha todos juntos, X, B, C, D. Esses todos vão ficar aqui, porque eles são comuns. E eu crio a entidade principal. E, ligada a essa entidade, sem cardinalidade, tá bom? Não precisa ter cardinalidade aqui. É assim mesmo, a ligação direta entre eles. Tá? Eu vou ligar e criar novas entidades. Tá certo? Uma entidade é uma continuação dessa, na verdade, né? Com esses atributos. Então, esse I, J, K, eu vou jogar para cá. Tá? Esses outros daqui, já vou jogá-los para cá. Tá bom? E eu separei. Então, quando alguém for de um determinado tipo, ele vai preencher esses e esses. E aqui ele não vai preencher. E eu não vou ter desperdício no meu banco de dados de espaço. Agora sim, vamos ver um exemplo disso aqui para vocês entenderem melhor. É o exemplo do cliente, do cadastro de clientes. Você já deve ter feito um cadastro na internet de usuário e aí lá ele perguntou pessoa física ou pessoa jurídica. Aí você marcou pessoa física, aí apareceu lá a opção de CPF, sexo e outras coisas que são características de pessoa física. Tá? Se você tivesse marcado lá que era pessoa jurídica, uma empresa, ele teria pedido documentação da empresa e não teria pedido sexo. Porque a empresa não tem sexo, não tem CPF da empresa. Tá bom? Então, características gerais que todo mundo tem vem aqui em cima e as características específicas vão ficar restritas à parte de baixo dessas entidades. Tá bom? Então, quando alguém chegar para se cadastrar, vai ter que cadastrar essa aqui primeira e depois ou essa daqui. Tá bom? A segunda parte ele vai fazer o cadastro uma vez só. Mas o sistema vai dividir os cadastros aí, o que vai fazer que eu tenha um ganho de desempenho. Eu vou economizar espaço no meu banco. Isso é muito interessante, tá bom? E essa é a modelagem correta de dados. Isso é o particionamento. Bem, com isso a gente terminou o nosso modelo conceitual. O modelo conceitual está entregue para vocês. Eu sei que foi longo, que a gente teve muito tempo de apresentação e vídeo aí, mas está finalizado. Tá? Botei um resumão passo a passo de como fazer. Então, primeiro momento, localize as entidades, localize os atributos, monte isso daí, localize tudo, já deixe tudo feitinho. Segunda parte, você vai definir que atributos pertencem a quais entidades. Veja se aquilo ali é dali mesmo, se não existe nenhum atributo que são de outra entidade, alguns atributos não se encaixam em nenhuma entidade, alguns atributos são determinantes, aí eu já vou determinar, vou ajustar tudo isso daí. Lembrem-se que nem sempre alguns atributos podem ser colocados. Eu não posso colocar um atributo se já existe uma entidade relacionada a isso daí, tá? Então, lembra lá na alocação que eu não colocava o cliente, nem colocava qual o funcionário, nem qual é a cópia, eu simplesmente fiz a ligação. Então, quando tiver feita a ligação, você não precisa botar um atributo indicando isso daí, porque a ligação já indica que existe essa relação. Tá bom? Próximo passo. Então, agora formar os pares. Lembra que eu fiz lá os pares com as setinhas? Verifiquei, uni, montei. Tá? Já bota as cardinalidades, veja se tem atributos em relacionamento. Monto isso aí tudo, meu modelo está quase pronto. Aí agora é só juntar tudo e está perfeito. Tá certo? Verificar se tem alguma compatibilidade, se está faltando alguma coisa. Montou, deixou tudo juntinho, tudo perfeito. Está finalizado o seu modelo conceitual. É isso, pessoal. Então, finalizo então essa segunda aula. A gente aprendeu sobre modelagem e eu quero que agora vocês façam um modelo completo. Tá certo? A locadora eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu quero que vocês façam outra. Escolham lá o motoboy ou equipamentos. Tá certo? Motoboy e equipamentos são os melhores. Escolham um desses dois e enviem lá. Tá certo? Eu vou ver se eu jogo mais algum outro modelo. Mas os que eu jogar lá, vocês podem aproveitar, tá certo? E tentar fazer. Então, usem esses grandes e tentem resolver lá. Só não a locadora, tá? Porque a locadora eu mesmo vou resolvê-lo e já entregar prontinho para vocês. Já até mostrei já, né? Na verdade, nem vou não. Já mostrei, tá no vídeo, ele respondido. Então, peço que vocês façam outro e joguem lá no fórum a resposta dele. Agora o modelo conceitual inteiro, perfeitão. Tá bom, galera? Valeu!